A realidade não é caótica, mas nós só percebemos isso quando conseguimos perceber os padrões. E eu não estou falando de padrões estéticos. Na natureza, os padrões não existem pela estética. Eles são eficiência, sobrevivência e inteligência. E observando os padrões da natureza, conseguimos perceber que eles organizam tudo que há, do cosmos universal ao caos interior. Padrões que estão em todos os lugares, de todas as formas, se repetindo em micro e macrocosmos. Veias parecem rios e raios parecem árvores. Células seguem os mesmos padrões das galáxias. O que me lembra aquela famosa frase, assim na Terra como no céu. E daí a pergunta fica inevitável. Se o universo é regido por padrões, quais são os padrões que nos regem? Oi, eu sou a Aline e esse é o Cosmos Report, um podcast manifesto entre o caos e o cosmos da vida moderna. Sejam muito bem-vindos. De Los Angeles para o cosmos, mais uma semana, tentando aí criar o que? A nossa realidade com consciência e intenção. E eu espero que as bases da sua vida estejam completamente alinhadas para que você construa essa realidade. E se você não sabe o que eu quis dizer, vai lá no episódio 04, que fala sobre as bases da vida, que você vai entender o que são elas e como equilibrá-las para que você tenha muito mais energia para criar o que você quiser. E assim como as bases da vida, no cosmos também nada existe isolado. Tudo se reflete, tudo corresponde. Macrocosmos e microcosmos são a expressão da mesma inteligência. Microscópio e telescópio são desdobramentos da mesma criação. E o que a gente consegue observar no universo é o que? Ordem, fluxo, ritmo, repetição, harmonia funcional. E tudo isso acontece como? Através de padrões. Padrões são a mais alta estrutura organizacional que há no universo. Existe uma teoria muito interessante, que é a de que alguém, no conceito de consciência ou alguma inteligência, está regendo, criando os padrões do universo. E você é uma outra versão dessa consciência, criando os seus próprios padrões. Porque o observador espelha o universo. E eu sei, esse é um tema que é até um pouco complexo mesmo, mas a vida não é um morango. Então a gente precisa se abrir e aceitar novos padrões de pensamento que se desdobram em conhecimentos muito mais profundos, porque é isso que difere informação de conhecimento. É a profundidade e também o valor que traz para a nossa vida. Uma coisa muito interessante é que a natureza não cria toda vez do zero. Ela tem um padrão que ela já testou, já provou e já sabe que funciona. E a natureza repete tudo que funciona. Quando a gente vê que veias, rios e raios ramificam da mesma forma, ou seja, são o mesmo padrão, não é uma coincidência ou uma arte da natureza, embora até seja uma arte bem linda, né? Mas enfim, esse não parece ser o objetivo. É porque, na verdade, esse padrão tem uma distribuição com máxima eficiência de energia. E quem já ouviu falar da geometria Fibonacci? Ela representa o crescimento sem desperdício. E ela é muito interessante. A geometria Fibonacci é um dos maiores padrões do universo. Então, só para contextualizar um pouco o que é a geometria Fibonacci, que parece que é uma coisa muito complexa, né? Praticamente o código da Vinci. Não, não é. É uma coisa muito simples que é observada na natureza. A geometria Fibonacci é um conceito de que é uma sequência de números, o qual um número sempre é a soma dos dois números anteriores. E quando criamos figuras geométricas com essas somas, surge uma espiral perfeita, conhecida como a espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece repetidamente na natureza. Conchas do mar, furacões, galáxias, couve-flor romanesco, que por sinal é linda, eu acho tão linda, eu acho perfeita. E mesmo a proporção do corpo humano. Tudo isso que eu citei cresce em espiral e dentro dessa métrica Fibonacci. Então nada cresce simplesmente em linha reta. O crescimento ele se expande mantendo a proporção de tudo. Que perfeição, cosmos, né? Um dos padrões também muito interessantes é o fato de que as galáxias parecem o olho humano. Já reparou? Desse padrão vem a teoria de que o observador espelha o universo. Então é o padrão se repetindo no observador. Lembra que eu acabei de falar que existe uma teoria em que alguém está observando todo este universo e criando esses padrões? Então, quem sabe a gente só está no olho de alguém, de um Deus, de uma consciência, de uma inteligência, como você quiser chamar,
mas a gente está refletindo aí no olho de alguém que está criando todos esses padrões universais. E os mesmos padrões que organizam as galáxias organizam as células do seu corpo. Então fica claro, né? Se os padrões estão em tudo que há fora, pode ter certeza que é um padrão que ele esteja também dentro de nós. E aí a gente entra nos padrões humanos, que é quando os padrões começam a ficar desconfortáveis, mas extremamente poderosos. Os padrões humanos, eles têm uma fórmula como eles nascem também, não é só a geometria de Fibonacci. A fórmula dos nossos padrões é pensamentos, emoções, ações, resultados. Isso por si só já é um padrão. E nós criamos diversos tipos de padrões de pensamentos. Padrões emocionais, padrões de reação, padrões de relacionamentos, padrões de autossabotagem, padrões de vícios. A gente é cheio de padrões e a gente funciona por eles. Sem os padrões, a gente não consegue aprender um esporte, por exemplo, aprender uma língua. A gente precisa ter esses padrões mentais para se desenvolver. E a gente pode se desenvolver e também pode atrasar a nossa própria evolução, né? Como, por exemplo, a gente querer comer chocolate ou doces, mas ser diabético. Como é que o padrão entra aí? O padrão entra em como a gente vai conseguir comer aquele doce. Porque a nossa cabeça tá lá dizendo, não, eu tô doente, não posso comer isso. Mas o nosso padrão de sempre ir naquele doce, buscar aquela sensação que o doce traz, porque existe uma sensação que é buscada, né? Então, sempre que você quer comer o doce, você vai ter pensamentos que vão causar em você uma emoção que provavelmente vai te fazer ter muita vontade de comer o doce, né? E aí isso vai gerar uma ação, que é o que você ir atrás do doce. E aí, como resultado, você vai ter aquela descarga, né, de prazer no seu cérebro. Se eu não me engano, o chocolate é serotonina, né? Mas posso estar errada, tá, gente? Mas eu acho que é a serotonina no chocolate. E aí você tem aquela descarga de hormônio que te traz o bem-estar, que te traz aquela alegria, aquela sensação incrível naquele momento. Então você agiu por um padrão para chegar nesse doce e poder comer ele em paz. Não por muito tempo. Um outro exemplo, as pessoas que vivem no papel de vítima. Elas criam, né, um padrão de situações e pensamentos que as levam a sempre se sentir a vítima das situações. Então, elas criam um pensamento, esse pensamento traz a emoção do vitimismo para elas. Aí, dessa maneira, elas agem de acordo ao vitimismo delas e conseguem o resultado desejado. Pode ser atenção, pode ser pena, dó, solidariedade dos outros. Aí depende do que cada um busca com os próprios padrões. Mas a boa notícia é que, embora os padrões governem as nossas vidas, nós somos seres dotados de consciência, o que é um privilégio, já que a consciência ela não está em todo lugar no universo. De fato, a consciência é a coisa mais escassa que existe no universo. Consciência e poder de racionalizar é um privilégio, é uma bênção, é um estágio evolutivo do ser humano. E esse estágio evolutivo do ser humano permite que ele consiga interagir com os padrões e não apenas ser uma vítima dos padrões. Assim como um meteoro é vítima de um padrão que vai entrar numa órbita e aí ele vai ficar lá na órbita dele para sempre até acontecer alguma coisa, mas ele vai entrar naquele padrão e ele não pode ele não pode decidir mudar a rota dele. Nós podemos decidir mudar a nossa rota, nós podemos decidir os nossos padrões. E isso é uma bênção, uma coisa maravilhosa de saber, é um poder que a gente tem e que a gente precisa saber usar, porque se a gente souber usar, a gente transforma a nossa vida completamente. Agora, para fazer isso de maneira eficaz, é preciso que as nossas bases estejam muito bem equilibradas e alinhadas. Quanto mais equilibradas e alinhadas elas estiverem, mais quantidade de energia a gente vai ter para conseguir observar os nossos padrões conscientemente, principalmente através da concentração, que é uma das bases da vida. E para a gente conseguir fazer essa organização, a gente vai precisar também desenvolver 3 habilidades referentes aos padrões. A primeira habilidade é a capacidade de reconhecer os padrões. Você reconhece os seus padrões? Como a gente sempre fala aqui, a consciência precede a transformação. Não existe transformação sem consciência. É preciso ter a concentração em observar o que acontece, os nossos pensamentos, o que causa, né, o que gatilha nossas ações. É preciso ter uma concentração para perceber
esses padrões. Reconhecê-los é observar repetições, aí perceber quais são os gatilhos padrões e entender as nossas respostas automáticas. Tudo através da concentração, da observação profunda e da concentração plena. Ou você, ou alguém que você conhece, sempre tem alguém que teve, por exemplo, 2 relacionamentos seguidos que repetiram algum padrão. Ou foram relacionamentos que envolveram traição, ou relações que envolveram abandono. E a verdade é que não é uma coincidência que, meu Deus, nossa, como eu não sei escolher, porque 2 pessoas fizeram a mesma coisa comigo dessa maneira. Não, é exatamente que você sabe escolher. Você sabe escolher o tipo de relacionamento padrão para que você consiga o resultado que você espera, que você deseja. Claro que você vai pensar, pô, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser abandonado, mas muita gente acredita que é isso que vai acontecer. E esse é um padrão de pensamento. Então a gente filtra tudo para que esse padrão de pensamento se reafirme. Um outro exemplo são os atletas. Eles aprendem a reconhecer padrões porque sem isso eles não se desenvolvem no esporte. E no caso deles, eles precisam repetir os padrões que os levem ao desempenho desejado. Mas a percepção desses padrões tem que estar afinadíssima, porque essa consciência que vai trazer uma alta performance para eles. E essa é uma boa observação para a gente entender que tudo que se repete é porque está pedindo uma consciência ali. Se a situação está se repetindo, se as situações se apresentam novamente, existe um padrão ali. E se você se concentrar, você vai reconhecê-lo. E isso por si só já vai deixar sua mente alerta, para que sempre que esse padrão comece a surgir, você observe e fala: oh, de novo isso está acontecendo. De novo eu tô me sentindo assim quando eu quero tal coisa. De novo eu tô me sentindo assim porque eu fiz aquilo. Sempre tem essa repetição. E a consciência dessas repetições que vai te libertar desse padrão. E como é que você se liberta do padrão, né? Primeiro é com a consciência. Porque os padrões só continuam porque eles são inconscientes. Assim que um padrão vira consciência, a gente tem capacidade 100% de alterá-los. E para alterar, quebrar um padrão, não é lutando contra eles, não. É transformando a sua reação. É não reagir igual. Então, onde você sempre reage impulsivamente, como que você quebra esse padrão? Se você pausar, aí o cara no trânsito corta você, você automaticamente fala: seu filho de uma égua! E aí você já altera seu estado mental, já fica nervoso, aí seu dia já... Aí você perde a noção das coisas, fica de mau humor, agressivo. Então, como que você quebra esse padrão? Porque às vezes a gente gosta, né, de criar isso aí pra ficar nervoso, pra ficar bravo, porque a gente acha que é assim que a vida é. Que é assim que a vida é pra ser vivida. Dependendo do que aconteceu com a gente no nosso passado, dependendo de uma série de fatores, tá? Então a única maneira de quebrar esse padrão reagente é você pausar. É você decidir, percebeu? Ok, decidi então que na próxima vez que o cara me cortar, eu não vou xingar, eu vou deixar pra lá, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou abençoar ele. Deus te abençoe, meu filho. Essa é uma ótima quebra desse padrão, viu, gente? Uma ótima quebra. E se você é aquelas pessoas que fogem, sabe? Aquelas pessoas que não conseguem argumentar, que não conseguem encarar, não conseguem discutir, não conseguem se impor, né? A única maneira de quebrar esse padrão é permanecer. Então, assim, você pode ficar com muito medo, ficar nervoso, mas você também pode se preparar para não fugir. Conversar com você para falar: dessa vez a gente não vai fugir, a gente vai fazer de uma maneira diferente, a gente vai viver de uma maneira diferente, a gente vai lidar com isso de uma maneira diferente. E aí, em vez de fugir, você permanece, você encara, você pergunta. Quebrou o padrão. Se você sempre se cala, você é daqueles que guarda tudo aqui dentro e depois fica com dor de garganta, é hora de você se expressar, quebra esse padrão. Porque se calar, não saber se impor, não saber dizer as coisas, não saber dizer não. Lembra? A gente já falou sobre isso. A gente precisa disso para ter mais energia e poder criar a nossa realidade. E se você é aquelas pessoas que sempre atacam os outros, sabe? A pessoa tá sempre no modo ataque. Você fala alguma coisa, a pessoa já dá aquela resposta agressiva. Nesse caso, como é que você quebra o padrão? Observa. Em vez de reagir de primeira, observa que esse padrão será quebrado. Então, tudo aquilo que atrapalha hoje sua vida e que você não consegue entender, por exemplo, reflete nos relacionamentos, reflete no trabalho, seu comportamento,
Tudo isso é possível de transformar mediante a sua concentração e reação. Quando você muda o padrão interior do pensamento, o seu exterior é obrigado a se reorganizar. Mas a terceira habilidade, essa é a que mais vai refletir a nossa evolução. Não só quebra os nossos padrões e os transforma, mas a gente passa a criar padrões. E dá para criar padrões em todas as áreas da nossa vida. Porque se nós somos criadores da nossa realidade, né? Porque através dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós nos tornamos aquilo que queremos. É porque criamos novos padrões. E o que é criar padrões? É consciência, é repetição consciente, é ritmo diário, são escolhas alinhadas com o resultado que a gente quer. E é uma identidade em construção. Como eu quero que seja meu comportamento? Como eu quero que sejam as minhas reações? Somos nós que criamos isso se a gente quiser, se a gente se elevar para chegar nesse grau de 100% consciência de padrões, de transformação de padrões e de criação de padrões. E é através disso que as pessoas se transformam. Você não cria a realidade com intenção ocasional. Você cria a realidade sustentando os padrões. É a mentalidade cosmos, né? Que é um treinamento para criar todos os nossos padrões com consciência e intenção. E não só viver uma vida reativa. Realmente você criar quem você quer ser. Aí eu quero ser uma pessoa muito hidratada agora. Então eu vou fazer o quê? Tomar uma aguinha. Ah, que delícia. Já bebeu água ouvindo esse episódio aqui? Você faz favor de beber, viu? Aqui todo mundo é hidratado. Que energia lá no alto, todo mundo. Então agora o que eu proponho, né, gente? Pra gente fazer algumas perguntas pra nós, vamos testar? Vamos testar se a gente sabe o que são padrões, se a gente está com capacidade de observá-los, de entendê-los, de reconhecê-los, de transformá-los ou de criá-los. A gente pode começar de uma maneira bem simples. Observa um padrão que te incomoda. É comer doce, porque você tá de dieta, é parar de fumar, parar de beber, parar de procrastinar. Qual é o padrão que tá te atrapalhando agora muito na sua vida? E aí você escreve, gente, sempre escreve essas coisas, porque é assim que o cérebro desenvolve a ideia. Absorve a ideia, desenvolve a ideia, trabalha a ideia, busca referências para aquela ideia, escreve sempre. E aí você vai perguntar e vai escrever também. Onde esse padrão vive dentro de mim? Em que momento você quer fumar? Em que momento você procrastina? É a próxima pergunta que você se faz. Qual é a reação automática que sustenta esse ciclo? Você briga com alguém e vai comer chocolate? Você fica nervoso e fuma? Você sempre escolhe aquela pessoa que não está disponível emocionalmente, que fatalmente vão te causar abandono e traição? A próxima pergunta que você faz. Escreve. Qual pequena mudança quebra essa correspondência? Quebra esse padrão. Se eu causo raiva em mim mesmo para fumar, o que eu tenho que fazer? Consigo sentar 5 minutos, então, me forçar a meditar, me forçar a fazer alguma outra coisa? A pessoa que não é pra mim, como que eu faço pra não escolhê-la, né? Então, nossa, aquela pessoa brilhou. Nossa, tem tudo que eu quero. Pode crer que vai dar problema. Quebra esse padrão. E a próxima pergunta é: qual é um novo padrão que eu escolho sustentar para substituir esse? Se você mudar esses padrões internos, se esforçar, porque não é fácil, né? Eu tô falando aqui, não é fácil. Eu já fumei, já fiz dieta, já traí só traste. Nossa, já tive os piores padrões que você possa imaginar. E ainda tô aqui em manutenção constante de padrões. E ainda tenho um tantão pra melhorar, mas sei que vou conseguir porque eu tenho esse conhecimento. E você também vai conseguir se você absorver esse conhecimento. São conhecimentos muito valiosos para os seres humanos. Todo mundo tem que saber essas coisas. Todo mundo precisa praticar essas coisas, ter essas informações para poder crescer. Nós não somos mais seres humanos da caverna. Nós evoluímos da quantidade de conhecimento que a gente absorve e pratica. Conhecimento sem prática é só informação, é irrelevante. Não tem nenhum valor. E eu vou te lembrar que para fazer isso é muito importante ter as bases da vida alinhadas, porque esse conhecimento depende muito da nossa concentração. E agora eu vou trazer aqui umas referenciazinhas. Então, para quem
quer saber mais sobre os padrões da natureza, né, que se reflete, que a gente consegue ver no macrocosmos e no microcosmos, tem um documentário que chama Samadhi, do Daniel Schmidt, que aborda de maneira muito mais profunda os padrões do universo, que são, sim, um conhecimento muito importante para os seres humanos compreenderem o universo que vivem, embora seja mais um tema que foi mistificado para dificultar a nossa evolução, que todos sejam capazes de chegar nesse conhecimento e se aprofundar nele, porque isso é mais uma coisa que vai transformar a sua vida, que vai te trazer bem-estar, que vai te elevar, que vai fazer você ser mais feliz. E esse documentário tem de graça no YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Não tenha medo de assistir e evoluir um pouquinho. E também uma ótima referência pra gente nesse tema, sabe qual que é? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não tenha velhas opiniões formadas sobre tudo. Crie novas opiniões, crie novos padrões. Se transforme. A beleza de sermos humanos é ter a consciência para mudar os padrões e não ter velhas opiniões formadas sobre tudo. Sabe, a mentalidade cosmos não diz que você controla tudo. Ela diz que você participa de tudo. E talvez a evolução nem seja lutar contra nada, sabe? Talvez a evolução seja, na verdade, entender, né? Como é que o mundo funciona de fato, quais são essas leis e esses padrões que regem o todo e aprender a usar eles a nosso favor. Porque no fim, os padrões não são prisões, são portais para quem você quer ser, para a vida que você quer ter, para o mundo que você quer viver. E vamos usar a mentalidade cosmos, vamos criar, né? Vamos nos desenvolver para criar os nossos padrões com intenção e consciência. E não só ficar vivendo uma vida reativa, inconsciente, sofrida. E eu quero saber aí, quais são os padrões que você precisa criar ou quebrar para ter os resultados que você está desejando? Conta para mim aí nos comentários, eu sou curiosa, eu quero saber de você, eu me interesso pelas pessoas. E aprendo muito também. E se esse episódio quebrou aí algum padrão para você, compartilha aí com alguém que tá vivendo preso os mesmos ciclos, que pode ajudar essa pessoa. Entra nessa corrente aí do bem. Passa a informação adiante, vai ajudando, vai ajudando. E lembra que o mundo é o espelho dos seus padrões. Então, crie seus padrões, crie sua realidade. Até semana que vem. Tchau!